Muito bom dia, agronegócio. 10 de abril de 2024, hoje é quarta-feira, 8 horas 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que começa agora com notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. E aqui no nosso radar estão algumas informações importantes como ali a relação ainda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Elon Musk, isso já envolvendo ali o futuro da Starlink no Brasil, que é algo que preocupa não só o agronegócio, mas o futuro da conectividade de uma forma geral no país. Vamos falar também sobre o resultado do julgamento de Sérgio Moro, né? Se salvou. Vamos falar também sobre a percepção do presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, sobre as mudanças no Proagro e uma série ainda de outras informações importantes, como, por exemplo, o café robusta superando R$ 1.000 por saca, segundo as informações do CPEA, e esse é naturalmente o maior valor da série histórica do CPEA. A gente vai dar mais detalhes sobre isso, porque aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E essas informações chegam com a nossa rodada de preços. As bolsas internacionais já estão em andamento. Então, nós estamos falando de. Aliás, todas as commodities hoje estão subindo e registrando ganhos consideráveis. Na soja, alta de 0,4%, 11 dólares e 78 centes por bushel. O milho, 0,8% de avanço, 4 dólares e 34. Já o trigo se destaca, tem alta de 1,3% agora e 5 dólares e 65 centes por bushel. Ainda em Chicago, sobem também os futuros do óleo de soja, 1% de alta para 47 cents, mais 98 por libra-peso. O farelo tem 0,4% de queda, 334 dólares e 30 centes por tonelada curta. No nosso bloco de entrevistas hoje estará conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities, que vai nos explicar esses caminhos diferentes que tomam os derivados de soja. Então, o óleo se destacando nessa alta e o farelo continuando a cair. O que está motivando o mercado de derivados é assunto para a gente tratar já já com Eduardo Vanin. Mais do que isso, vamos checar ainda a Bolsa de Nova York, onde o café sobe timidamente 0,1%, mas para alcançar 2 dólares e 13 mais 80 centes por libra-peso. Então, o café é bastante fortalecido, o arábica, e parte desse fortalecimento vem muito alinhado, naturalmente, ao andamento do robusta, que também sobe nas bolsas internacionais, em especial na Bolsa de Londres. O açúcar hoje subindo 1,5%, para 21 centes mais 81 por libra. O algodão, 0,7% de avanço para 86 centes mais 63 por libra-peso. Com o petróleo, nós começamos a checar os demais grupos de commodities, como fazemos diariamente, para entendermos ali a relação, inclusive, de todos esses mercados. E o petróleo hoje sobe tanto no WTI, 0,6% de alta para 85 dólares e 75 centes por barril, quanto no Brent, com 89 dólares e 95 e uma alta de 0,6% também. Gás natural, 2,7% de alta, ouro, 0,1% de avanço, prata, 0,8%, cobre, 0,7% de ganho. Como eu havia adiantado, todos os ativos de commodities subindo nesta quarta-feira, 10 de abril, com o dólar index caindo timidamente 0,09% de baixa para 103.830 pontos. Então, me parece que hoje é um dia de um pouco mais de apetite ao risco ali por parte dos investidores. Lembrando que para os grãos, apesar dessas altas e desses ajustes, em especial para aqueles que caíram mais nos últimos dias, amanhã é dia de relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o seu novo boletim mensal de oferta e demanda e traz ali alguns ajustes, principalmente para safras sul-americanas e também para os números que estão ali conectados com a finalização da safra dos Estados Unidos, em especial os estoques finais e as exportações são dois pontos que temos que ter ali de atenção. Mais do que isso, os relatórios de maio, ou o boletim de maio, esse sim já causa um pouco mais de expectativa no mercado, porque nós temos aí a chegada das primeiras estimativas para a safra 2024-25 dos Estados Unidos. E coloque aí na sua agenda também
que além do relatório do USDA, tem o 7º levantamento da safra de grãos 2023-24 da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para finalizar a nossa rodada de preços, vamos também checar como fecharam os negócios na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde trazemos o levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo em queda, óleo de soja também recuando e milho testando leves ganhos na análise de Eduardo Vanin. Estamos de olho. 8h08 pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos conferir as nossas notícias da manhã. Bom, a primeira informação é uma notícia de que os ministérios negam que haja contratos do governo federal com a empresa de Elon Musk. Em especial, a gente está falando da Starlink. Não há contratos entre o governo federal e a Starlink, companhia de tecnologia do empresário Elon Musk. O bilionário havia afirmado na segunda-feira, dia 8, que iria fornecer internet gratuita para as escolas no Brasil, caso o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre aspas, para Elon Musk, quebre os contratos com sua empresa. No entanto, nenhum acordo foi firmado com a Starlink e não há negociações em curso. A imprensa apurou, foi buscar entender e apurou que essa aproximação iniciada na gestão anterior, né, no governo de Jair Bolsonaro, não seguiu em frente no governo Lula. Em 2022, Musk esteve no Brasil e anunciou, junto ao ex-presidente, um projeto de conectividade para 19 mil escolas do país. Na época, o compromisso foi estabelecido de maneira informal, a natureza da parceria foi questionada, claro, pela oposição, óbvio, né, tudo aquilo que traz a possibilidade de um avanço, principalmente intelectual, da nossa população é sempre questionado, né? É impressionante. A Telebrás, empresa estatal vinculada com o Ministério das Comunicações e responsável por esse tipo de negociação, negou à imprensa a existência de qualquer negócio entre o governo federal e a Starlink. E diz, a Telebrás não tem contrato ou acordo firmado com a Starlink e não há, no momento, qualquer negociação em curso. O Ministério da Educação atestou esta informação, dizendo que foi verificado junto à área de tecnologia e inovação da educação básica que não existe parceria no âmbito do Ministério da Educação com a Starlink. Também procurado pela imprensa, o Ministério das Comunicações diz que o governo trabalha com o fortalecimento do programa Escolas Conectadas, estratégia nacional para conectar todas as escolas públicas de educação básica do Brasil até 2026. Mas o plano não tem nada estabelecido com a empresa de Elon Musk. E ele continua se manifestando, né, e trazendo as suas críticas ali ao ministro Alexandre de Moraes, né, chamou-o inclusive de ditador brutal, e essa conexão, e porque eu venho trazendo essas informações no Bom Dia Agronegócio, é justamente para que nós possamos entender como fica também, além, claro, desse desdobramento político que tem o fato, o entendimento da conectividade no país. Primeiro que, quando a gente conversa com o agronegócio, né, nós estamos falando de uma dificuldade de conectividade muito forte. E a Starlink veio para sanar muito dessas dificuldades, desses gargalos, né, de conectividade. Por quê? Porque ela oferece ali um serviço que funciona, né, para a área rural. Ela é uma ferramenta eficiente, ela tem um valor acessível, ela exige investimentos menos intensos e menos robustos, né, e mais rápidos de retorno do que outros, como, por exemplo, instalar uma antena de rádio numa propriedade rural para conseguir um sinal de internet, como muitas propriedades tiveram de fazer nos últimos anos para estarem conectadas e, inclusive, aprimorar as suas gestões, todo o seu andamento, e isso faz diferença. Então, esta ameaça, né, abre aspas, à conectividade do país é algo que me traz bastante preocupação. Ontem nós tivemos esses comentários aqui no Bom Dia Agronegócio. Aliás, é importantíssimo que você participe, né, o nosso caminhar aqui ele se enriquece com a sua participação, com a sua presença. E ontem nós tivemos muitas mensagens, ontem ou anteontem, na verdade, na segunda-feira, quando nós trouxemos os primeiros desdobramentos ali das alfinetadas ali
né, de Elon Musk a Alexandre de Moraes, algumas bastante pertinentes, eu diria, inclusive, né, falamos sobre isso muito aqui no Bom Dia Agronegócio, com a participação da nossa audiência. Então, hoje é mais um dia onde os desdobramentos começam a aparecer. Em especial, trago essa informação por conta dessa preocupação com a questão da conectividade no campo, que a Starlink vinha trazendo como uma bandeira e ajudando ali a mudar esse cenário no campo. São 8h13 pelo horário oficial de Brasília. A outra manchete que domina o noticiário, naturalmente, é o futuro político de Sérgio Moro, e ele foi absolvido nessa terça-feira, dia 9, da cassação de seu mandato após o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná somar a maioria de votos, 5-2, o placar final, a favor do ex-juiz federal Sérgio Moro. O senador era acusado, junto a mais 2 suplentes, de abuso de poder econômico e Caixa 2 no julgamento das ações que investigam irregularidades na campanha do ex-juiz da Lava Jato no pleito de 2022. O julgamento contra o senador foi retomado ontem, após o pedido de vistas, solicitações, né, de mais tempo para avaliação do caso na segunda-feira. O dia começou com um revés para Moro, que ele teve ali um voto contra, né, esse segundo voto contra do desembargador Júlio Jacó Júnior, do Tribunal Regional Eleitoral, que votou a favor da sua cassação. E aí as coisas foram correndo até que, né, houve esse consenso. Então, 5-2, senador Sérgio Moro mantém a sua cadeira, portanto, no Congresso Nacional. Quem votou a favor da cassação de Sérgio Moro foram José Rodrigo Sade e Júlio Jacó Júnior. As ações contra Moro foram movidas pelo PL e também pelo PT. O caso ainda pode aportar no Tribunal Superior Eleitoral em grau de recurso. Os denunciantes e a a Procuradoria Regional Eleitoral podem recorrer à decisão no próprio TRE e em instância superior no Tribunal Superior Eleitoral. Os analistas políticos afirmam que Sérgio Moro ainda tem uma pedreira para enfrentar, tem ali um caminho ainda espinhoso para percorrer até que tenha a segurança do seu futuro político. Nada ainda está total e completamente resolvido. No TRE do Paraná, ele foi absolvido. A retomada do julgamento nessa terça-feira marcou a 4ª sessão desse julgamento, que foi interrompido nas outras vezes por estes pedidos de vistas. Então, é um dos assuntos que domina o noticiário nesta quarta-feira, dia 10 de abril. Ainda no âmbito político e ainda na capital federal, uma outra informação importante, uma análise pertinente e também importante de trazermos à nossa audiência é a do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, né? E nós estamos ali de olho nessas informações porque as mudanças trazidas em uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional trouxe algumas mudanças nas regras do Proagro. E segundo Pedro Lupion, deputado presidente da FPA, isso causa ali estranheza. Vejamos por quê. O presidente da FPA comentou as mudanças na regra do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, o Proagro. As modificações foram aprovadas em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional na última segunda-feira, dia 8, e segundo o Lupion, ele questionou a redução do limite de enquadramento obrigatório no Proagro. Nós detalhamos isso ontem aqui no Bom Dia Agronegócio. Ele disse, abre aspas, em uma primeira análise, nos pareceu exagerado o corte da faixa, que seria um impacto bem grande no pequeno produtor. Lembrando que o Proagro é para o pequeno produtor. Nos causa estranheza porque vai completamente contra o discurso que o governo tenta pregar. Fecha aspas, em coletiva após a reunião almoço tradicional da FPA, que acontece todas as terças-feiras, de ontem. Os limites do enquadramento do Proagro passaram de 335 para 270 mil reais por ano agrícola. Em nota, o CMN e o Banco Central disseram que a medida, abre aspas,
aumenta a focalização do programa nos agricultores familiares e pequenos produtores. Além disso, projeções indicam que o público com operações acima do limite proposto poderá ser atendido pelas seguradoras privadas, inclusive com o subsídio de subvenção ao prêmio do seguro rural. Inclusive, o ministro Carlos Fávaro se posicionou e afirmou que o objetivo dele, né, também com essa verba remanescente, se é que ela vai de fato sobrar de alguma forma, essa verba remanescente tem na pretensão do ministro Fávaro atender aos recursos do seguro rural. Então, essa verba seria realocada, redestinada para o programa do seguro rural, o PSR. E ele disse, abre aspas, agora é trabalhar para que esses recursos sejam direcionados para o seguro rural, que tem se mostrado mais eficiente e transparente, mas insuficiente. O PSR precisa de mais subvenção e aí está a fonte de recursos. A expectativa do chefe da pasta é de que sejam destinados 3 bilhões de reais para a subvenção do seguro rural já na safra 2024-25. Os valores são uma demanda do setor agro que vê os atuais 964 milhões destinados ao programa como insuficientes. Bom, o que se sabe até este momento? Que é preciso, de novo, que essa verba esteja disponível para ser realocada para o programa de subvenção do seguro rural. Esse programa foi duramente comprometido no ano passado, quando teve cortes consideráveis de verba, cortes consideráveis de orçamento, ali nessa movimentação ali de realocação de verba também para outras frentes do Ministério da Agricultura. E como nos pontuou ali a CNA nos últimos dias e em entrevistas que fizemos, inclusive sobre essa condição toda de recursos destinados não só ao seguro rural, mas ao agronegócio de uma forma geral, nas suas diversas frentes, há essa preocupação da CNA com o seguro rural, que não teve a sua verba recomposta e que é uma das demandas mais urgentes para o próximo Plano Safra. Esses 3 bilhões de reais são um pleito antigo do setor. A CNA já havia feito outros cálculos mostrando da necessidade da robustez do orçamento para o seguro. Não veio nos últimos anos. Tem de vir no próximo, principalmente depois de todo o prejuízo que enfrentou o produtor brasileiro na última temporada em função de adversidades climáticas que promoveram ali a quebra da safra de soja, da safra de milho, problemas na pecuária de corte, na pecuária de leite, nas hortaliças, nas frutas, em algumas regiões de café, a laranja sentiu. Então, o agronegócio está bastante fragilizado nesse momento, precisa que essa realocação de recursos aconteça de forma bastante consciente pelo Ministério da Agricultura, pelo CMN e, claro, essas mudanças, né, elas aconteçam também de forma consciente, de forma tal que não vá comprometer ainda mais a saúde financeira dos produtores brasileiros, que já está bastante comprometida. E também é um objetivo do governo e também da própria Frente Parlamentar da Agropecuária, falou isso inúmeras vezes, fora as entidades ligadas ao agronegócio em si, como a própria CNA, a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso e outras tantas, né, Sindicarnes se posicionou, enfim, sobre essa necessidade que nós temos de proteger, né, o setor para que não se estabeleça um cenário de inadimplência muito agressivo, de forma tal que também comprometa a aquisição, o acesso ao crédito na próxima temporada. Então, tudo isso está muito na conta e precisa ter, de novo, essa consciência para que não haja ali qualquer comprometimento, principalmente com os recursos e as operações de crédito da safra 2024-25. Para nós complementarmos esse comentário dessa saúde financeira do agronegócio, eu quero puxar também uma outra informação dada em especial pelo deputado Alceu Moreira, que também é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, já presidiu esta frente, e ele falou também nessa coletiva que acontece todas as terças-feiras depois dessa reunião bastante extensa, né, uma reunião já muito tradicional da FPA.
ele se manifestou sobre a questão do ambiente tributário, que deve ser equilibrado e favorável ao desenvolvimento sustentável do país. E isso acontece também porque o deputado Alceu Moreira é presidente da FPBio, a Frente Parlamentar dos Biocombustíveis. E a FPA se reuniu com Alceu Moreira essa semana. Na ocasião, o parlamentar apresentou o projeto de lei complementar que trata da tributação de combustíveis no país. A reunião contou com a participação de presidentes de outras frentes parlamentares, que também compõem a coalizão responsável pelos grupos de trabalho paralelos de regulamentação da reforma tributária, e Alceu Moreira destacou que a regulamentação da reforma, por meio de uma lei complementar, é essencial e perfeitamente viável ao governo, abre aspas. Nosso principal objetivo é levar em conta as particularidades de cada tipo de combustível na hora de tributá-los. De acordo com o texto, estão abrangidos gasolina, etanol anidro e hidratado, diesel, biodiesel, óleos lubrificantes, querosene de aviação, entre outros. Estes produtos são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, o que implica em regras específicas para a tributação, visando evitar distorções e garantir justiça fiscal. O projeto estabelece diretrizes claras para a cobrança de tributos sobre a comercialização desses produtos, com foco na simplicidade, não na cumulatividade, na transparência e na neutralidade. Segundo o presidente da FPA, o Pedro Lupion, o combustível é uma parte extremamente importante da cadeia produtiva, compõe ali uma parte importante dos custos de produção do produtor brasileiro, e ele diz: esse é, Pedro Lupion, um dos insumos mais caros que temos tanto na produção primária quanto na indústria, fazendo com que tenhamos a necessidade de garantir a regulamentação para que o setor não fique de fora desta reforma tributária e isso não implique um aumento de custos. Lembrando que a reforma tributária está nessa fase de a sua regulamentação ser implementada, isso é bastante sério. Mais do que isso, os cálculos de um profissional que ouvimos no final da última semana, Dr. Eduardo Berbigier, advogado tributarista, nos faz um alerta importante. A carga média tributária do agronegócio, da forma como o texto está, poderia encarecer-se em 3 vezes, ou seja, ela pode ser 3 vezes maior em relação ao que temos hoje, né, subindo de 4% para 11% em média. Claro que algum produtor vai ter de pagar mais ou menos, mas como o texto está hoje, poderia ter esse aumento 3 vezes maior. Então, isso é um ponto de atenção e o setor produtivo tem participado ativamente, em especial a FPA, dessas discussões em torno da reforma tributária, da sua implementação e, mais do que isso, da sua efetivação. Lembrando que por 7 anos é possível que o Brasil conviva com 2 sistemas tributários, ao passo em que a reforma for acontecendo e um sistema for entrando e o outro saindo. 8h25, pelo horário oficial de Brasília. Chegou o momento da gente conferir ali os nossos relatos no nosso momento Fala Produtor. A gente vai checar os vídeos que a nossa audiência tem nos enviado, tem nos mandado, para trazer as realidades do Brasil, do agronegócio, e você confere esses vídeos agora. Boa tarde aos amigos agricultores. Hoje, dia 4 de abril, às 16h58, nós estamos numa área de KWS 7510. Uma área que foi feito 9 aplicações para cigarrinha. E aqui a gente vai ver a sanidade do material. Esse é um milho plantado final de janeiro para tá fazendo a colheita para milho verde. Bom, vamos fazer a apresentação aqui no material. Bom, essa é uma planta, né, que acabou adoecendo pela questão do enfesamento. A gente repara também que o padrão de espiga dele não é bom, tá? Pequeno. Produtividade aqui da lavoura em torno de 7 toneladas por hectare. A gente observa também a questão do enfesamento.
É uma planta que veio sadia até início do pendão. Depois ela veio a apresentar aí essa questão do enfesamento bruscamente. E é um milho que não dá tanto padrão, né, de espiga, tá vendo? Pode ver que aqui, ó, nós temos uma planta que deu uma espiga muito pequena. A outra planta também. Se a gente observar, né, ó, uma planta da outra, um bom espaçamento, mas veio com a espiga pequena. Aqui outra espiga, né, também pequena. O torno aqui vai dar o que? 20 centímetros de 15, 20 não, dá até menos. Vou fazer a quebra dela, né? Vamos tirar aqui. Tá vendo? Aí, pessoal. Pequena. Essa aqui, ó, é uma planta que não vai dar fruto nenhum. Então vai ficar só na boneca. Bom, a todos os amigos aí, pessoal. 7510 KWS. Nem de graça, tá? Nem de graça. Nossa região aqui, nem de graça. E aí aqui a gente tá em Guaíra. Guaíra, estado de São Paulo. KWS 7510 plantado final de janeiro, tá? Pra tirar para milho verde. Tirar em espiga, né? Milho para bandeja. Observa aí pra frente, tá vendo, pessoal? Como que tá. Enfesamento aí pegou ele com força total. Bom, aproveite esse recadinho que apareceu aí no final né, desses vídeos para se inspirar e fazer o seu vídeo e mandar para nós. É simples, é fazer um vídeo aí da sua realidade e mandar para nós pelo WhatsApp. O número é 19 997670241. Você pode também escanear esse QR Code que está na sua tela, vai direto para o nosso WhatsApp, a nossa equipe vai acolher ali a sua mensagem. O importante é que você mande esse vídeo, na sequência nos mande seu nome, sobrenome, cidade, estado, para que a gente possa lhe identificar e identificar essa realidade que você está nos pontuando aqui, certo? Então mande o seu vídeo, a gente está esperando e assim a gente vai enriquecendo aqui o Bom Dia Agronegócio. É o que eu sempre digo, é feito pela nossa audiência este programa. É você que nos ouve pela rádio Agro Hoje, também pode mandar os seus relatos. Vou repetir o número do WhatsApp, é 19 997670241. E bom, agora nós vamos falar sobre o mercado da soja. O complexo soja tem caminhado aí por caminhos diferentes. Enquanto o óleo vai testando novas altas, o farelo sente alguma pressão, os preços do grão de soja vão ali também dividindo as suas atenções entre esses dois mercados, e isso tudo a gente vai entender, principalmente com impactos aqui para a formação dos preços do nosso produto, no nosso mercado, no nosso quadro de entrevistas dessa quarta-feira no Bom Dia Agronegócio. E quem nos traz essas informações, essa análise muito completa na manhã de hoje é Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities. Bom dia, Vanin, sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agro. Seja bem-vindo. Tudo bem, Carla? Beleza? E aí? Tudo Tu- certo? Tudo certo, tudo caminhando e contigo. Caminhando também, a passos curtos. Minha perna não é muito longa. Somos É esse o dois. motivo. É, é coisa bem pouca mesmo de Um metro e diferença. setenta não dá para dar passo largo. 70 e 1,5 m do lado de cá. Então, vamos É, juntos. pior ainda.
Vamos Vamos junto. juntos, amigo. Vani, me diga, esse mercado para Chicago, caminhando de forma bem lateral, tá esperando alguma grande novidade que tá aí no seu horizonte? Você tem algum ponto de disrupção que esse mercado pode enfrentar aí nas próximas semanas, nos próximos dias, para chacoalhar um pouco mais e mudar um pouco o ritmo do andamento das cotações em Chicago? Bom, claro, agora a gente entra nesse foco do plantio nos Estados Unidos, clima, tudo mais. Começou bem, vai chover bem agora, e temperaturas do solo boas, altas, e deve seguir, deve plantar mais rápido, principalmente o milho. Se plantar o milho mais cedo, vai plantar mais a soja também mais rápido. Agora, tem um ponto interessante que é o seguinte: sul dos Estados Unidos planta cedo, por exemplo, ano passado, estados como, por exemplo, Mississippi, Louisiana, já chegar no final de abril já estavam mais da metade plantados, isso é normal. E começa já a colheita ali na segunda quinzena de setembro. Essa é a primeira soja do Programa Americano de Exportação. E, bom, esse ano está muito chuvoso lá e vai continuar chovendo bem. Pode atrasar esse plantio da soja, dessa primeira soja americana. E aí o Programa de Exportação americano, ele não vai ter um começo tão rápido quanto o normal. Quer dizer, é mais um fator que não tem ajudado nada, o programa de exportação americano. Então, Certo. esse quer dizer, entre vários outros fatores, esse seria mais um. Então, enfim, por enquanto não há fatores, motivos para de repente engatar aí um rally lá em Chicago. Até porque eu imagino que esse fator ele vai se chocar com essas estimativas de um aumento de área de soja, como está previsto pelo USDA lá nos Estados Unidos, né, Vani? Ah, sim. Esse é um ponto. Veja a situação. Vai ter um aumento de área, pode ser menor, mas vai ter um aumento. Começa bem, começa plantando mais cedo, o que é sempre muito bom. O, tá, tem um estoque de passagem grande, o produtor tem que vender, não está vendendo, continua segurando a soja, não incentiva a exportação, não incentiva as tradings, não incentiva as processadoras americanas. O produtor continua segurando. Safra nova, pouquíssimo vendido, um dos menores números da história dos Estados Unidos. Também não ajuda nada. Aí tem essa questão da primeira soja, que pode atrasar, e lá na frente, segundo a própria projeção do NOAA, o rio Mississippi pode de novo ficar baixo, exatamente ali na época que começa o programa, a partir de setembro, outubro. Aí vai ser mais um fator negativo, porque isso encarece a logística e alguém tem que pagar essa conta, e Sim. isso é descontado do produtor americano. Quer dizer, daí ele ficaria mais uma vez, ia torcer o nariz, não vou vender nesse preço, com esse basis tão baixo, e aí eu vou segurar minha soja mais uma vez. E para Chicago isso é péssimo. Para Chicago isso é péssimo, mas isso tem um reflexo em algum momento positivo para a formação de preços no Brasil, Vaninha? Essa dificuldade que o programa de exportação americano enfrenta atrai mais demanda para a soja brasileira? Sim, não é que atrai, é que, enfim, eles perdem a janela e o Brasil acaba ocupando essa janela, igual o ano passado. Certo. Bom, não ajuda, porque na formação do preço só compensaria se tivéssemos uma alta do prêmio equivalente à queda em Chicago, o que, mesmo com uma quebra de safra esse ano, nós não vimos. Por exemplo, novembro, bushel, maio era 14, acima de 14. É, hoje está aí tentando ficar acima dos 11,80. E os nossos prêmios agora começaram o movimento de alta, mas ainda não compensa essa queda toda em Chicago. Então não ajuda, não. Tá. Agora, Vanin, quando a gente olha para essa complementação, eu quero muito entender de ti como é que as coisas estão caminhando aqui no Brasil, mas antes eu queria entender também
como é que em Chicago tem caminhado os derivados de soja e como eles impactam nessa, ou se eles conseguem inclusive mitigar essa pressão que os preços da soja sentem de outras frentes. O óleo vem testando altas e altas, vai renovando ali alguns patamares importantes. O óleo está num momento fortalecido e importante e é um pilar também de suporte considerável para os preços da soja agora? Tá muito barato, tá? O óleo de soja tá baratíssimo, barataço. E já tem mais de um mês que o óleo de palma ele está acima do óleo de soja, que não faz sentido. Então, o óleo ele tem um suporte importante, que se cair mais, por exemplo, nos Estados Unidos, eu digo no FOB, portos, vai incentivar mais a exportação. E aqui no Brasil, o nosso programa de exportação está quase zero, 160 mil toneladas. O ano passado já era 900 mil toneladas. Então, o Brasil também não vai contribuir com a oferta de óleo. Esse óleo ele está ficando no mercado interno para o biodiesel, que hoje paga bem melhor do que a exportação, que contribui para a nossa margem de esmagamento. E se contribui para a margem de esmagamento, bom para o produtor, porque a indústria pode pagar pela soja. Enfim, do lado do óleo, tanto dentro do Brasil como também fora, temos um suporte para os preços, sim. Agora, pelo que eu entendi, então, para o mercado brasileiro, isso não vem fazendo grande diferença, porque a gente está num momento, portanto, mais contido das nossas exportações. O que motivou essa diminuição? Justamente essa competitividade de outras origens, Vanim? A diminuição do nosso programa de exportação de óleo, ele é pela demanda interna. Como temos agora o B14, já a partir de março aumentou a demanda. É natural, natural. Nós vamos ter, talvez, um programa de exportação de 1 milhão. Tá. Se ficar barato, competitivo, talvez um pouco mais. De óleo, tá? Tem contribuído, sim, porque, por exemplo, nas últimas 2 semanas, a margem de esmagamento ficou boa. E aí a indústria alongou as compras. Aí ajudou o produtor. Enfim, comprou soja, pagou preços altos, bases altos, no Brasil inteiro. Aí agora, essa semana, a margem deu uma capengada boa. Farelo caiu bem, claro. Você alonga a cobertura de soja, vai esmagar mais, tem que vender o farelo. E aí essa oferta de farelo está pressionando os prêmios aqui no FOB. Então deu uma piorada. E na contramão, os bases da soja, prêmios no Porto também, bases lá no destino, China, estão ó, subindo. Prêmios no Brasil fazendo máximas de novo. Ontem, negociado rumores de negócios no junho a 10 acima de Chicago, Uhum. positivo. O maio 3 acima, e deve continuar subindo. Quer dizer, para a indústria hoje, essa semana, se ficar assim, é muito ruim. A soja vai ficando mais cara e o farelo pressionado e o óleo mais ou menos estável. Quer dizer, teria que subir bem o óleo no mercado interno para compensar essa alta da soja. Então, para a nossa indústria, essa semana não está sendo nada bom. Bom, era justamente nesse ponto que eu queria chegar, nesse movimento consistente de fortalecimento dos prêmios no Brasil. Então, ele tem Uhum. essa conexão também com a indústria. O que tá. Quais são os pontos que se ligam, Vanim, para a gente ver esse fortalecimento dos prêmios no Brasil e como esse movimento pode continuar? Olha, é aquela questão, é a quebra de safra. O que vai provar o tamanho da quebra de safra? É muito fácil, muito simples. Só que isso leva um tempo. O ritmo de crescimento do programa de exportação e também o esmagamento. Então, só tem dois pontos a serem analisados. Uhum. O programa de exportação já está perdendo ritmo, ele está quase 2 milhões a menos do que o ano passado. E esse ano o Brasil carrega colheita mais cedo e embarques mais agressivos ali em janeiro, fevereiro. Isso vai se diluir. E as nomeações já estão menores. Então, essa é a prova dos 9. Nós vamos chegar lá no final de maio, na minha estimativa, já com 5 milhões a menos do que o programa no ano passado. Certo.
e vai ficando cada vez mais claro que a quebra ela existe e ela provavelmente é maior do que as estimativas mais conservadoras, eu diria. O que me diz também que a quebra é maior é o movimento dos bases. Temos aí, o produtor não está vendendo? Nas últimas 5 semanas foi muito bom, mas mesmo assim não caiu. Os prêmios estão subindo mais cedo esse ano e fretes rodoviários lá no chão, mínima de 4 anos, não faz sentido também se a safra fosse grande. E não há não há relatos de falta de capacidade de armazenar em nenhum lugar. Então, eu Certo. diria que é uma questão de tempo para os prêmios subirem mais ainda. E aí voltando lá para Chicago, esse poderia ser o fator, e eu diria que é o único, quando a gente olha a demanda, que poderia levar a demanda mais cedo aqui do Brasil para os Estados Unidos. Ainda Certo. está longe, mas se continuar nesse passo, nesse ritmo de encarecimento do Brasil, os Estados Unidos vai acabar ficando equivalente ou até mais barato e com mais oferta. Aí a demanda pode migrar para lá. Isso seria uma mudança tremenda, porque hoje ninguém considera que os Estados Unidos poderia vender, por exemplo, embarque agosto, setembro. Não, Sim. ninguém considera isso. Safra velha ainda. Se começar a vender, opa, o pagodinho muda aí de ritmo. Eles têm essa soja para participar do mercado nesses meses, Vaninho. Tem, tem que vender. Só o produtor americano fala assim, pô, deu, né? Tô segurando minha soja e nada Agora acontece. vai. Chicago tá na mesma. E os bases aqui não melhoraram. E eu estou carregando dinheiro parado, o juros é alto. É uma questão dele, enfim, se conscientizar de que seria muito melhor o produtor americano vender, aproveitar que ainda tem uma inversão de bases nos Estados Unidos, o curto é mais caro que o longo, e comprar os close em Chicago, ou mesmo no futuro, enfim, isso ele sabe fazer. Não faz sentido ele segurar soja de jeito nenhum. Bom, pode acontecer. Até que isso não aconteça, duas perguntas. Somos nesse momento a origem mais competitiva para a demanda global? E dois, como o produtor, você falou, as últimas 5 semanas foram boas, o produtor está observando com atenção essa movimentação dos prêmios. Ele está avançando nos negócios, ele tende a fazer isso, e se tende, tá tomando uma postura acertada nesse momento? Olha, é o que eu sempre falei desde novembro. Amigo, se você vai segurar a tua o que vai valorizar? E é o que está acontecendo. Não é Chicago. Chicago é filme de terror. Acabou. O que vai valorizar é o basis nosso. E é o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, o prêmio maio foi negociado a menos 115 no início de fevereiro. Início de fevereiro, estamos aí, né? Um mês e meio. Menos 115. Agora mais 3. Então é isso aí. É o que vai valorizar, é o nosso prêmio, o nosso basis interno. Então, se você vai segurar, você tem que vender Chicago. Venderia hoje? Não, né? Tem mercado climático aí pela frente, sempre tem um pagodinho aí, enfim, o mercado vai inventar alguma coisa. Seja o calor muito forte, seja a água no solo, monitor da seca. Por exemplo, para esse ano no meio oeste, é um dos piores, sei lá em quantos mil anos aí. Então, o meio oeste está seco. E se, claro, né, for mais quente e faltar chuva para frente, aí vai ter especulação. Mas veja, se você vai segurar soja, tanto safra atual e principalmente safra que vem, aí o meu medo é violento, 25. Você tem que vender Chicago, tem que vender. Estados Unidos, de novo, não vai conseguir construir um programa decente na exportação. E aí a gente está falando de vendas da safra 24 e 25 no Brasil que já estão sinalizando ali certo atraso. Dá para falar isso, Vanin? Realmente tem um atraso ou tem essa. Não, tá acima. Eu não sei quem falou que está abaixo, mas está acima, 24, 25, está 10% já. E isso é esse temor do produtor
com a nova safra dos Estados Unidos que vem por aí, o que Chicago pode apresentar? Ou ele está, por exemplo, olhando mais para os mercados de insumos e aproveitando relações de troca mais favoráveis com alguns grupos de insumos ou com pacotes? O que motiva essa comercialização acima da média, Vanin? Isso é gestão. É, veja só a armadilha que às vezes o produtor arma para si mesmo. Nos últimos, eu vou pegar o ano passado, compra de fertilizantes para safra de soja, safra futura. Isso Brasil, 43%. Nessa época do ano. Tá. Já tinham comprado 43%. Porém, o Farmer Selling para a safra nova era apenas 5%. Quer dizer, o que Baixíssimo. que o produtor fez? Ele foi lá, comprou com dinheiro, enfim, e não vendeu a soja. Isso ano passado. O resultado está aí. Olha o tanto de RJ que nós estamos vendo Sim. de produtores. Esse é um dos motivos. Comprou insumo, não vendeu a soja, descasou, o insumo estava mais caro ano passado e a soja veio para baixo. Então, veja o risco que, às vezes, o produtor ele se dispõe a correr. Não Certo. faz sentido. Ainda mais para a safra 24 e 25, onde você tem a relação em insumos, tá bom? Muitos produtores falam, minha conta não fecha. Tudo bem, você tem uma parcela de máquina muito cara, você tem isso, tem aquilo, tal, tal, tal. Comprei um insumo lá atrás, bem mais caro, quer dizer, minha conta não vai fechar no preço que temos aí para a safra que vem. Vamos lá, isso são exemplos pontuais. Agora, vamos falando no todo. O todo é assim, insumos, relação de troca está muito boa. Ela está bem abaixo da média histórica. Em alguns lugares aí, perto das mínimas históricas. Aqui no Paraná, por exemplo, as cooperativas fizeram pacote de insumos de boa tecnologia a 25 sacas por Sim. hectare. Ótimo. Semente, tudo mais. Tem que fazer. Agora, é isso que está acontecendo. O produtor fazendo mais barter do que simplesmente comprando e não vendendo. Ou, Isso explica. Porque a compra de fertilizante está menor que o ano passado. Eu falei 43% e esse ano 35%. Portanto, está atrasada. Mas mesmo assim o farmer selling está maior. isso é uma boa notícia, Vanin? Claro, poxa, produtores correndo menos risco. É isso. Excelente, Quando você falou, excelente. né, é gestão. Aí já me traz um alívio, porque o produtor tá vendendo de forma, portanto, muito consciente e estratégica. Não tá só ou comprando os seus insumos ou fazendo trocas só porque estamos num bom momento. Não, ele tá entendendo essa gestão e tá participando do mercado, portanto, de uma forma muito consciente. Com certeza. Muito mais do que nessas últimas 3 temporadas. E te pergunto isso, Vanim, porque nós estamos nesse momento tratando justamente de trazer para nossa audiência esse momento dos mercados de insumos, e o produtor vem se fazendo essa pergunta. Quando ele avança com esses negócios e esse farmer selling está, portanto, maior do que do ano passado, ele está tendo já garantindo, conseguindo garantir margens melhores do que as do ano passado, ou a gente ainda não consegue fazer essa avaliação por conta do trânsito todo que os preços ainda vão fazer até a gente entender qual vai ser o resultado final da próxima safra? Eu diria que ah, vamos reformular a sentença. O margem é melhor? Depende de cada um. Não sei quanto que o produtor pagou no insumo dele, se ele comprou lá atrás. Não sei quanto que ele tem de parcela de máquina, etc e tal. Agora vamos falar da relação de troca. Ela é boa, ponto. Então, Tá. se você está falando de insumo, não tem por que esperar. Aham. Agora, o resto, enfim, é uma conta individual. Mas isso não pode congelar o produtor de fazer. Falar, poxa, se eu comprar os insumos, o resto eu não consigo. Mas, enfim, o insumo pode subir ou não cair mais. E a Aham. soja pode cair, vai ficar ainda pior. Não faz sentido. O que você tem que olhar, o produtor tem que olhar é o seguinte: qual é o nível histórico da sua relação, Certo. olhando insumos. E ele vai ver que está baixo, é um dos menores. Tem que fazer. Vanim, pra gente finalizar, primeiro que é uma dica de ouro que você traz aqui pra gente
concluir o nosso comentário sobre o mercado brasileiro. Mas para a gente finalizar, porque o nosso tempo aqui é mais curto, eu queria entender como é que estão as suas expectativas aí para o relatório do USDA de amanhã. Tem novo boletim mensal de oferta e demanda, tem live da Agriinvest, claro. Mas eu queria saber quais são as suas expectativas e se esse é um relatório que pode mexer um pouco mais com o mercado. As expectativas estão voltadas para maio, quando aí a gente já tem as primeiras perspectivas para a safra 24-25 dos americanos. Eu não sou otimista para esse relatório por causa das estimativas. A mediana para o Brasil, por exemplo, para a soja é 151 milhões de toneladas. Quer dizer, o uso da portaria 4. Sei, eu, Tá, eu desconfio, acho que é muito otimista. Então, certo. baseado na estimativa do mercado, enfim, o preço vai reagir baseado na estimativa. Não acho que o USDA vai cortar, porque se ele fizer isso, ele também vai dizer assim: meus amigos, eu fiz uma bananada no relatório anterior. Olha, foi um estagiário aqui, desculpa o estagiário aí, eu já fui também. Para não falar É, uma bobagem, você o, escolheu bananada, né? Você... o O cara fez uma coisa aqui muito esquisita. Ele jogou a importação da China para 105 milhões de toneladas, porque o ano anterior foi 104,5. Eu não sei de onde o USDA tirou 104,5. Você pega de frente para trás, traz para frente. Não, Não tem não passa de resposta. 101,500. Não é. Ele alega que ele está pegando dados de embarques e não mais de recebimento. Tudo bem, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei todas as principais origens, Canadá, Rússia, Argentina, Brasil, blá, blá, blá. Não deu. E somei, dá 101.800. E o número da China de recebimento para a temporada 22-23 é 101,5, alguma coisa assim. Então, se ele reduzir o Brasil, por exemplo, de 155 milhões para, por exemplo, 151, ele vai dizer que a China vai importar menos. E ele vai ter que explicar o porquê que ele ajustou tão agressivamente a safra passada. Vai ficar muito esquisito. Então, eu não acho que o USDA vai ser. Talvez corte 1,5 milhão, 1 milhão. Eu acho que seria um número, 154 milhões. Beleza. E não vai mais mexer nisso aí. Quer dizer, então seria. Agora, para o milho, talvez o USDA. Até porque o FAS, que é um braço do USDA, que analisa Sim. os mercados aí, enfim, países, etc. e tal, já reduziu a produção total brasileira dentro do nosso calendário, que é de fevereiro a janeiro, reduziu para 121, se eu não me engano, Uhum. e o programa de exportação em 41 milhões. O uso ainda é 124 para o milho, e um programa de exportação que eu não lembro aqui, mas é grande. Aí, no milho, eu acho que o USDA poderia ser um pouco mais agressivo aqui para o Brasil. E o programa de exportação americano de soja, capenga, não vai para frente, pelos motivos que a gente conversou ali no começo. Então, o USDA precisa dar uma peteleco para cima ali aliás, para baixo nas exportações e para cima no estoque. Então, talvez, e o mercado acho que não vai fazer nada. Vai permanecer ali em 315 milhões de bushels de estoque de passagem. Eu acho que pode vir um pouco a mais que isso aí. E seria também negativo. Bom, vamos acompanhar. Amanhã tem relatório do USDA 13 horas, certo? 13 horas, horário de Brasília? É isso aí. Aí você falou na live, 5 minutos antes, amigos, todos aí convidados. 5 minutos antes, nós lá no Instagram da Greenvest, @Greenvest, acompanha lá. Traz aí o pagodinho aí do USDA. O pagodinho do USDA, e aí é estimativa de tudo que é lado, né? Aí vem todos os, todos os colaboradores da Agriinvest trazendo a sua perspectiva. Não é não, Eduardo Vanin? Infelizmente, o senhor Inhaca, o João, meu colega, tem acertado, Tem né? acertado. Ele Sempre tem. esses relatórios aí nos últimos sei lá quantos meses, só negativo. Verdade. A gente vai acompanhar também. Vaninho, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Boa forma da gente começar o dia, bem informado. Portas sempre abertas para ti e para todo o time da Agriinvest. Obrigada, boa quarta-feira para você. Obrigadão, um abraço a todos, boa semana e até quinta. Até, um abraço. Senhoras e senhores, conosco Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos fazendo
mais do que análises importantes, trazendo orientações importantes também para o produtor, trazendo essa condição dos prêmios, estão se fortalecendo e ele disse, é uma questão de tempo para que os prêmios continuem a subir no Brasil, continuem a se fortalecer. Segunda informação importante, as vendas da safra 2024-25 estão acima do mesmo período do ano passado, com boas relações de troca com os insumos se estabelecendo e o produtor fazendo boa gestão, garantindo que esses negócios avancem de forma satisfatória. Ah, é a melhor margem dos últimos anos? Não, mas os preços estão dando margem e nesse ambiente é que os negócios vão avançando. Gestão, senhoras e senhores, gestão, nos informa Eduardo Vanin na manhã de hoje. São 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para concluirmos as informações de notícias desta manhã de quarta-feira, informações sobre o café Robusta. As informações do CPEA dão conta de que na casa dos R$ 1.000 por saca desde o último dia 3, o preço do café Robusta vem renovando recordes reais neste início de abril. Na quinta-feira, dia 4, o indicador CPEA Exalc do tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 1.037. R$ 1.037,42 por saca, o maior valor real da série histórica do CPEA, iniciada em novembro de 2001 para a variedade. Segundo pesquisadores, esse cenário segue atrelado sobretudo às questões globais em relação à oferta. Os baixos estoques do Vietnã, que é o maior produtor mundial de robusta, o clima desfavorável à produção naquele país e problemas no escoamento do grão para a Europa, que é o maior consumidor mundial, em função dos conflitos do Mar Vermelho, tem trazido demandantes internacionais ao Brasil. E o nosso Robusta mantém-se muito competitivo. Temos trazido essas informações quase que diariamente aqui no Notícias Agrícolas. Vale lembrar, afirma o CPEA, que neste momento de entre-safra, os estoques da variedade estão reduzidos e agentes aguardam ansiosamente pelos cafés do ciclo 24 e 25, cuja colheita começou em partes das regiões de Rondônia. No Espírito Santo, maior estado produtor desta variedade, os trabalhos devem se iniciar entre esta e a próxima semana. Na sequência, para concluir as notícias da manhã, a comercialização da soja em Mato Grosso pelos números do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, afirmam que a comercialização da soja 23-24 no estado alcançou até a última semana 55,9% da produção aguardada para essa temporada, um avanço de 9,6 pontos percentuais quando comparado ao mês passado. O aumento no ritmo das vendas está atrelado à melhora da soja, do preço da soja no último mês, o que motivou o produtor a negociar grandes volumes. Agora, quando a gente olha para a safra 2024-25, nós temos já 6,8% da produção comercializada, um avanço de 4,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior e ainda de acordo com informações do IMEA corroboradas com a análise de Eduardo Vanin. Essa comercialização maior é pautada pela melhora nos preços futuros em março 24 e pela necessidade do produtor em começar a travar os custos para a próxima temporada. Por fim, o preço médio comercializado da soja no Mato Grosso, de acordo com os dados do IMEA, segundo as últimas informações, fechou em R$ 100,71 por saca, um aumento de 7% na comparação mensal, ou seja, em relação ao mês passado. Dadas as nossas notícias, vamos conversar com a nossa audiência nos nossos minutinhos finais no quadro Fala Produtor. Bom, quero aqui agradecer a mensagem e o bom dia do Márcio Maciel, do Maurício Marqueto, do Luciano de Souza, falando conosco direto de Confresa, Mato Grosso. Obrigada, viu, Luciano? Bom dia também para o Luiz Fernando Lopes. Tenho tido dificuldade de encontrar o fechamento do mercado da soja. Foi feito ontem à tarde? Foi sim. Luiz, você tem dois caminhos sempre, tá? Primeiro que o nosso fechamento de soja ele vai ficar sempre na manchete, ele, como a gente costuma dizer aqui no Notícias Agrícolas, no destacão, ou seja, onde está agora a abertura de mercado, por exemplo. Então, na nossa maior manchete ali no primeiro terço do site, logo depois do menu, sempre o fechamento da soja fica lá. Nós entendemos que esse é um serviço que prestamos, então tá sempre por lá. Ou uma entrevista feita pelo Alexander Horta no final do dia, ou um texto, né, uma matéria escrita que eu faço no final do dia. Então,
de alguma forma você vai receber essa informação. Se você nos acompanha pelo YouTube, lá tem uma playlist no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial. A playlist chama Soja. Todos os dias o vídeo tá lá também. Continua acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br, não tem problema. No nosso menu Vídeos, você vai ter ali o último vídeo do dia, geralmente é o fechamento da soja. Se quiser ser mais específico ainda, Vídeos, Soja, vai abrir um submenu, você clica em Soja, tem todos os fechamentos ali, fora outras entrevistas que forem acontecendo ao longo do dia sobre a soja. Tem algum problema? Não conseguiu encontrar? Entre em contato conosco pelo WhatsApp, tá, Luiz? E a gente vai ou te mandar o link, ou vamos ali te indicar um caminho. O importante é não ficar sem a informação. Obrigada pelo seu comentário. Bom dia para o time da LG Comércio de Cereais, para o seu Bernardino Tartari, que diz o seguinte, ó. Bom dia, Carla e amigos do Notícias Agrícolas, mas é claro que tem contrato com a empresa para fornecer internet nas escolas e na Amazônia, onde não chega outra internet. Pois é, seu Bernardino, nós vamos apurar essa questão da Starlink e saber como vai ficar a atuação agora da empresa de Elon Musk aqui no Brasil e vamos atualizando-os sempre que novas notícias em torno desse assunto vierem à tona. Bom dia para Ana Cláudia Nascimento, pro Alberto Tesmer, que diz, ó, uma coisa bem importante. Bom dia, Carla e agronegócio brasileiro. É momento de muita atenção e cuidado aos detalhes. Cliente inadimplente precisa usar os artifícios legais. Por isso é importante entender a sua situação e saber onde você se encaixa para poder aí cumprir os seus compromissos financeiros. Bom dia pro pessoal do Grupo Lacerda, todos ansiosos com o relatório do USDA de amanhã. Você viu que o Eduardo Vanin falou, né? Amanhã o relatório não deve ser dos melhores aí para os preços. Ele não é otimista para esse relatório. Vejamos como virão esses números amanhã, 13 horas, horário de Brasília. Bom dia para o Fernando, para o Jonathan Freitas, para o Endrigo Dalcin. Bom dia, Endrigo. Sempre um prestígio ter o seu nome aqui. Obrigada pela sua audiência. E ele elogiando ali a entrevista do Eduardo Vanin, elogiada também pelo Juliano Perim e pelo Lauro Ribas. Obrigada pelos comentários. Bom dia pro seu José Natal, pro Lúcio Elias, para também o Rafael Aparecido, pro Luciano de Souza Silveira, falando aqui sobre os estoques e o excesso de grãos que nós temos no mercado global agora. Para alguns produtos sim, para outros não, mas é compreensível o seu comentário, principalmente quando a gente fala sobre a dificuldade em fechar as contas. É uma realidade para todo produtor. E o Endrigo complementa, a área de soja para o Brasil ano que vem cresce ou diminui o plantio? A gente está com essa pergunta também, viu, Endrigo, sendo feita para os especialistas. Essa notícia está sendo produzida para que a gente possa ter a maior abrangência possível de análises e opiniões, e a gente vai respondendo tão logo a gente tenha esse sentimento já estabelecido, né? Bom dia para o Renato Lourenção, para Simone de Lourdes, de Santa Margarida, Minas Gerais, para o Edivaldo Nogueira Fonseca e para Dercy Chagas. Muito obrigada pela companhia de vocês. É sempre um prazer conversar com a nossa audiência aqui no Bom Dia Agronegócio. Este é um programa feito para a nossa audiência. Eu lhe agradeço pela companhia. Amanhã, a partir das 8 horas, estamos de volta com a nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas e também na Rádio Agro Hoje, para você que nos ouve por lá. Obrigada, boa quarta-feira para todos vocês, bons negócios e até amanhã.